O ódio de Hitler pelos judeus era algo que ele trazia desde sua juventude. Ao assumir o poder na Alemanha, Hitler tomou medidas contra os judeus no país. Após o início da Segunda Guerra Mundial, um debate muito importante no interior do Partido Nazista era a questão judia. Hitler tinha como ideia inicial promover o extermínio dos judeus após a vitória alemã neste conflito. Enquanto isso, os nazistas continuavam aprisionando os judeus, tendo todo tipo de absurdo contra eles. À medida que os nazistas perdiam o controle da guerra, as ações contra essa etnia radicalizavam-se, até que Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler elaboravam um plano conhecido como a Solução Final. O nome Solução Final foi utilizado pelos nazistas como um eufemismo para o extermínio dos judeus. O plano estipulou que eles deveriam ser fisicamente eliminados, e isso deu início a uma série de ações. Os nazistas organizaram grupos de operações especiais subordinados. Essas organizações consistiam, grosso modo, em grupos de extermínio treinados para procurar e matar aqueles que eram considerados indesejados pelo regime de Hitler. O papel dos grupos de extermínio era reunir todos os judeus de certa localidade, executá-los e enterrá-los em valas comuns. Os grupos efetuavam a limpeza étnica por meio de fuzilamentos em massa. Em locais como a Lituânia, esses grupos eram responsáveis pela morte de mais de 110 mil judeus. O historiador Timothy Snyder afirmou que a ação dos grupos de extermínio foi responsável pela morte de 1 milhão de judeus durante toda a Segunda Guerra Mundial. Já o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos afirma que eles foram responsáveis pela morte de pelo menos 1,5 milhão de judeus. Os campos de concentração foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos judeus na Europa, uma vez que os grupos não conseguiam promover a matança na velocidade que a situação na guerra desandava. Desse modo, muitos judeus eram encaminhados para campos de concentração e, quando não eram mais necessários, iam para campos de extermínio. Os campos de concentração executavam os judeus por meio de câmaras de gás. Nelas, eles poderiam morrer pelo uso de monóxido de carbono, que asfixiava suas vítimas, ou do Zyklon B, pesticida que, ao ser aquecido, liberava um gás que garantia a morte da vítima por intoxicação aguda. O uso da câmara de gás foi uma ideia tirada do Action T4, programa pelo qual os nazistas executavam pessoas com distúrbios mentais ou deficiências físicas. Os campos de extermínio criados pelos nazistas para lidar com a questão judia foram Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka. Somando todos esses campos, estima-se que eles mataram 3 milhões de pessoas. Somente em Auschwitz morreram 1,2 milhões de pessoas aproximadamente. Além das execuções, os judeus também poderiam morrer por diversos fatores relacionados ao tratamento diário que recebiam. O trabalho exaustivo, as violências rotineiras, a má alimentação e as péssimas condições de vida e higiene fizeram com que todos os outros milhares morressem de exaustão, inanição e outras doenças diversas. O Holocausto teve fim com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.
que os nazistas perdiam território, os campos de concentração eram liberados pelas forças aliadas e seus prisioneiros libertos. Kalinka Maya, Satuyaga da Marinka Maya. Tanto soviéticos como americanos realizavam essa liberação. Depois da derrota alemã, dezenas de oficiais nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg pelos crimes de guerra e contra a humanidade, incluídas as ações do Holocausto. Entre os julgados, houve condenações à morte, prisão perpétua, prisão temporária e absolvições.